Pensa só, a gente usa a linguagem o tempo todo, né? Para pensar, para conversar, para entender o mundo. É algo tão fundamental, mas a gente raramente para se perguntar como é que o nosso cérebro faz essa mágica? Como ele pega sons e símbolos e transforma tudo em significado? É exatamente essa arquitetura da nossa mente que a gente vai explorar agora. Olha só para essa tela. Tenta ler esse texto. Parece uma bagunça total, né? Mas aposto que a maioria das pessoas conseguem ler sem grandes problemas. É impressionante. A primeira e a última letra de cada palavra estão no lugar certo, mas o meio é um caos. E mesmo assim, o nosso cérebro vai lá e decifra tudo. É quase um superpoder que a gente nem sabia que tinha. Então fica a pergunta, né? Como o nosso cérebro faz isso? Como ele consegue encontrar ordem no meio dessa confusão toda? Para a gente entender, vamos ter que desmontar a linguagem, peça por peça. Beleza, vamos começar pelos blocos de construção, dos sons mais simples até as frases mais complexas. E a peça mais básica de todas é o fonema. Pensa assim, o fonema é como se fosse o átomo de uma palavra. Não é a letra em si, tá? É o som que a gente faz. É a menor pecinha sonora que o nosso cérebro usa para diferenciar uma coisa da outra. E olha que impressionante o poder de um único fonema. A gente troca um som, um mísero som, de F para B, e ótima festa vira ótima besta. O significado muda completamente. Isso mostra como o nosso cérebro é super sensível a essas pequenas variações de som. Ok, a gente já tem os sons. E agora? Agora entram as regras. É aí que entra a sintaxe. Pensa na sintaxe como um manual de instruções da língua. É o que diz pra gente como juntar as palavras do jeito certo para formar uma frase que faça sentido. É a estrutura que organiza o nosso pensamento. E no fundo, toda frase tem duas partes principais. Tem o sujeito, que é o quem ou o que da história, e tem o predicado, que conta o que esse sujeito está fazendo ou como ele é. Parece simples, né? Mas é com essa estrutura básica que a nossa mente consegue construir um universo infinito de ideias. Mas não para por aí. Entender o significado é muito mais do que só som e regra. A gente vai ver agora como o contexto muda completamente o jogo. Então vamos começar com essa palavra aqui. Perfeitamente claro, o cérebro bate o olho e pronto, reconheceu na hora, zero esforço. Agora, olha o que acontece. A imagem começa a se deteriorar, a ficar mais difícil de ler, mas a gente ainda consegue reconhecer, né? É aqui que o cérebro começa a trabalhar um pouquinho mais, usando a nossa expectativa para preencher as falhas. Chegamos num ponto em que a informação visual está quase destruída. Mas, dependendo do contexto, muita gente ainda consegue ver a palavra original. Por quê? Porque o nosso cérebro não é só um receptor passivo de informação. Ele é, na verdade, um adivinho ativo. Ele usa tudo o que já sabe para tentar adivinhar e dar sentido ao que está vendo. E tem outro exemplo fantástico do poder do contexto. O jeito que os adultos falam com bebês. Aquela voz de bebê, sabe? Não é só um jeito bonitinho de falar, não. É uma ferramenta de ensino super especializada. E por que funciona tão bem? Bom, primeiro, aquela entonação exagerada, super musical, prende a atenção do bebê. Os tons mais altos chamam a atenção, os mais baixos acalmam, e até o ritmo da fala ensina sobre a troca de turnos numa conversa. É um sistema super sofisticado para comunicar afeto, emoção e, claro, ensinar a língua. Tudo bem, mas e quando as palavras falham? O que aqueles tropeços na fala revelam sobre a nossa mente? A gente vai ver que esses erros não são tão aleatórios assim. Eles são, na verdade, uma janela incrível para os bastidores do cérebro. Existem vários tipos de deslizes. Tem o malapropismo, que é quando a gente troca uma palavra por outra com um som parecido. Tem as inserções, quando a gente coloca um som a mais na palavra. E as deleções, quando a gente come um som. Cada um desses errinhos é uma pista de como o cérebro está planejando e executando a fala ali em tempo real, na maior velocidade. Agora, vamos sair um pouco da mecânica do cérebro e olhar para a comunicação no dia a dia. Porque a linguagem também é social, né? E existem alguns padrões bem interessantes na forma como a gente conversa. Um estudo com universitários, por exemplo, notou umas tendências. Os homens, em geral, conversavam mais sobre coisas como política, aquilo que os deixava orgulhosos. Já as mulheres, nesse mesmo grupo, falavam mais sobre sentimentos, família, amigos, medos pessoais. É super importante lembrar, isso é uma tendência observada num estudo específico, não uma regra de ouro para todo mundo, claro. E essa observação não é isolada.
Outra pesquisa, de Morton, apontou na mesma direção, sugerindo que, de forma geral, as mulheres tendem a se abrir mais, a revelar mais sobre si mesmas nas conversas. De novo, isso não define ninguém individualmente, mas mostra como a linguagem é uma ferramenta que a gente usa de jeitos diferentes, muitas vezes refletindo dinâmicas sociais maiores. Então, no fim das contas, o que a gente viu? Desde decifrar um texto todo bagunçado até entender as nuances de uma conversa, a linguagem é muito, mas muito mais do que só falar. Ela é, de verdade, a complexa arquitetura da nossa mente em ação. É uma janela para aquilo que nos torna humanos. E isso deixa a gente com uma última provocação para pensar. Se o nosso cérebro faz tudo isso com a linguagem de forma quase automática, sem que a gente nem perceba, o que mais ele não está fazendo aí, agora mesmo, nos bastidores da nossa mente?